Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O Evangelho para todos, dos sertões às nações. Lembram? Quem esteve aqui há 8 dias, quem aqui esteve já relembrou. O Evangelho para todos, dos sertões às nações. E esse Evangelho para todos, e que deve, a partir dos sertões, ser levado às nações, ele precisa ser continuamente compreendido, relembrado. Precisamos mergulhar mais e mais nesse Evangelho. Daí o subtema continua sendo o Evangelho em sua plenitude. O Evangelho em sua plenitude. O Evangelho em sua totalidade. E o texto continua sendo João, capítulo 3, o versículo 16. Abramos a Bíblia. O Evangelho em sua totalidade. O Evangelho em sua plenitude. Pois é esse Evangelho que deve ser levado a todos. O Evangelho para todos, dos sertões às nações. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 3, o versículo 16, assim se encontra uma leitura doxológica. Explicaremos mais uma vez para quem visita o que é uma leitura doxológica. É uma leitura como ato de adoração, e ela é feita assim, da parte de Deus, por meio de Deus, diante de Deus e para a glória de Deus. Quando a leitura da Bíblia ela é feita assim, aí a gente alcança êxito. Aí o coração bate forte. Da parte de Deus eu faço a leitura. Por meio de Deus eu faço a leitura. Diante de Deus eu faço a leitura. E para a glória de Deus eu faço a leitura. Isso é a leitura doxológica. Novamente a igreja, vamos lá. Ou melhor, toda a igreja, João 3,16. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas... Novamente... Dissemos há 8 dias, iremos recapitular e peremptoriamente reafirmar de que João 3,16 é uma mini-bíblia. João 3,16 é uma síntese autoritativa do plano histórico redentivo de Deus. E recomendamos à igreja do Senhor que tente ler o Antigo Testamento à luz de João 3,16, e você vai ganhar uma percepção, você vai ganhar uma lente de leitura maravilhosa. Você vai ler o Antigo Testamento à luz de João 3,16, e ele vai ficando um pouco mais assim, claro para você. Você vai ler o Novo Testamento à luz de João 3,16, e você vai perceber que os Evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, petrinas, joaninas, gerais e o Apocalipse, ele será degustado com mais facilidade quando você lê a luz de João 3,16. Esse é o que nós chamamos de contexto remoto de João 3,16. O contexto remoto de João 3,16 é todo o Antigo Testamento. O contexto remoto de João 3,16 é todo o Novo Testamento. Mas para esta noite queremos fazê-los mergulhar no contexto imediato. João 3, do versículo 1 até o versículo 21. Esse é o contexto imediato. É o que vem antes de João 3,16 e o que aparece depois de João 3,16. Do 1 ao 9, nós encontramos o próprio Jesus Cristo falando sobre a necessidade do novo nascimento. E essa fala é dirigida a um doutor da lei.
é dirigida a um homem intelectual, Nicodemos. Leia em casa. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, capítulo 3, do 1 ao 8, e o tema ali, a ideia central ali, importa-vos nascer de novo. Esse é o contexto imediato de João 3,16. Mas o Senhor Jesus, ainda dialogando com aquele homem, ou melhor dizendo, evangelizando aquele homem, ele vai além. E agora, do versículo 9 ao 13, o Senhor Jesus vai falar da incapacidade da humanidade. A incapacidade do homem de nascer por si mesmo. O próprio Nicodemos ficou inquieto, perturbado. Como nascer de novo? Então, do versículo 9 ao 13, leia em casa, tarefa. Nós encontramos o verbo de Deus, o logo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, que armou a sua tenda entre nós, olhando para Nicodemos e dizendo assim: o resumo é nosso, o resumo é homilético, você é incapaz de nascer de novo. Que coisa, hein? O mesmo Senhor Jesus que diz: necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. 1 a 8. E do 9 ao 13, mas você é incapaz, Nicodemos, de nascer de novo por si só. Esse é o contexto imediato de João 3,16. Mas aí o Senhor Jesus, ele continua e diz: calma, Nicodemos. E agora vai falar sobre a necessidade da cruz salvífica. Ele vai falar da necessidade da cruz salvífica. Ele vai falar da existência de um substituto, e o substituto é ele mesmo. E aí ele leva Nicodemos para Números e usa aquele tipo, aquela figura do Antigo Testamento que apontaria no futuro e aponta para Cristo. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja. E todo aquele que nele crê será salvo. Quem olhou para a serpente na antiga administração da aliança da graça, curado foi. E quando estudamos tipologia bíblica, a tipologia bíblica diz que é uma figura do Antigo Testamento que aponta para a figura perfeita do Novo Testamento, da Nova Aliança, Jesus. E aquela serpente, ela apontava para Jesus, era um tipo. É forte isso, não? Nicodemos, necessário você nascer de novo, número 1. Nicodemos, você não tem condição de por si só nascer de novo. Nicodemos, é necessário uma cruz salvífica. E Nicodemos, eu irei para essa cruz, Nicodemos. 14 e 15 do capítulo 3. Como levantaram a serpente, eu serei levantado, Nicodemos. Eu beberei o cálice da ira de Deus, Nicodemos. Esse é o contexto imediato que vem antes de João 3,16. O contexto imediato que aparece depois, os versículos 17 e 18, ele vai falar da salvação e da condenação. Quem crê, usufruirá da salvação. Quem continuar não crendo, condenação. Isso, os versículos 17 e 18. E do 19 a 21, ele vai explicar para Nicodemos uma realidade triste. É que aqueles que não querem a luz é porque amam as trevas. E porque amam as trevas, não querem a luz. Esse é o contexto imediato que aparece depois de João 3,16. Tendo recapitulado para vocês esse contexto imediato, o que vem antes e o que aparece depois, agora sim, mais uma vez, olhemos para João 3,16. Porque ele começa assim: porque Deus. Porque Deus. Esse porque Deus nos convoca, nos empurra, tanto para o contexto imediato como para o contexto remoto. Esse porquê Deus nos chama para ler o Antigo Testamento e perceber ali o desenrolar do plano histórico redentivo de Deus. Esse porquê Deus nos convoca a ler o Novo Testamento e perceber que o plano velado agora é revelado no Novo Testamento. Porque
Deus, e há 8 dias, o primeiro ponto do sermão foi o porquê Deus nos chama para relembrar esta verdade. A origem da salvação é Deus. Lembram? Porque Deus, a origem da salvação é Deus, queridos. Ele é a origem, porque Deus. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, você não tem capacidade nenhuma para nascer de novo por si só. Nicodemos, é necessário um substituto, uma cruz salvífica, salvadora. Nicodemos, eu estou aqui para ser pendurado numa cruz, para ser levantado, como levantaram a serpente no deserto, na antiga administração da lei da graça. Nicodemos, se assustou? Mas calma. Como a salvação não tem como origem você, é possível você nascer de novo. Por que Deus? Por que Deus? A origem da salvação está em Deus. Antes do mundo, Deus. Antes da humanidade, Deus. Deus é antes de tudo. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Já dissemos aqui, queridos. Porque Deus. Esse foi o primeiro ponto dessa série. E esse primeiro ponto foi pregado há 8 dias. A origem da salvação está em quem? Na humanidade? A origem da salvação está em quem? Nos filósofos? Não, está em Deus. E o porquê Deus nos chama para isso? O porquê Deus nos chama para atentarmos para Gênesis? No princípio, Deus. O porquê Deus nos chama para Apocalipse 21 e 22? Porque Deus faz novos céus e nova terra. A origem da salvação está em Deus. Mas aí a gente prossegue a leitura de João 3,16, porque o texto diz assim, vamos lá, querido, toda a igreja. Vamos lá, queridos, toda a igreja. Porque Deus amou. Porque Deus amou. Nicodemos, preste bem atenção, meu filho. Porque Deus amou. Aqui está a motivação da salvação. A motivação da salvação, o amor de Deus. Porque Deus amou. Agora o que nos chama a atenção é que Ele nos amou antes mesmo de nos trazer à existência. Ele usa o profeta Jeremias para falar sobre a eternidade desse amor. E esse amor é eterno porque Deus é amor. Com amor eterno eu te amei. Ele usa o profeta Denise e diz, com benignidade eu te atraí. Por que Deus decidiu salvar? Por quê, queridos? João responde, porque Deus amou. Tão óbvio, não é, para todos nós? Mas será que a gente já entendeu que amor é esse? A salvação não nasceu de alguma virtude encontrada em nós. Não. Mas no amor que existe no próprio Deus. E esse amor é eterno. Esse amor é incondicional. Porque Deus, a origem da salvação é Deus. E a motivação, o amor de Deus. O amor de Deus é um dos seus atributos morais. Quando nós estudamos o ser de Deus e os seus atributos, nós, didaticamente, subdividimos as qualidades de Deus. Atributos incomunicáveis, só Deus tem, por isso Ele é o que Ele é, Deus. Atributos comunicáveis são aquelas qualidades que Ele também compartilhou com o ser humano que Ele criou, a sua imagem e semelhança. Por isso que o ser humano é o que é. Por isso que os teólogos chamam o ser humano de coroa da criação de Deus, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus.
E porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus compartilhou com o ser humano atributos comunicáveis. E quando estudamos os atributos comunicáveis de Deus, aqueles atributos que Ele compartilhou com a humanidade, ainda existe uma outra subdivisão: atributos intelectuais. Segundo, atributos morais. E terceiro, atributos de soberania. E vamos nos ater aqui apenas aos atributos morais. E um deles, o amor. Deus é amor. Nós não temos palavras, nós não temos verbetes suficientes, nós não temos poeta, nós não temos filósofo que consiga descrever, que consiga declamar, que consiga de forma exaustiva falar desse amor de Deus. A origem da salvação é Deus, a motivação, o seu amor. Por isso escutamos com frequência, e iremos recapitular mais uma vez, alicerçado no contexto remoto, do Antigo e Novo Testamento, nós afirmamos, pegamos carona com outros pregadores, de que nada você pode fazer para que Deus te ame mais, nada você pode fazer para que Ele te ame menos, porque Ele já te ama com amor eterno, incondicional, infinito. Quando nós estudamos os nossos documentos confessionais, somos uma igreja reformada, nós temos o nosso corpo de doutrina, nós já aprendemos lá que Deus é infinito em seu ser e perfeições. A palavra perfeições aí é usada para descrever as qualidades de Deus, os atributos de Deus, as propriedades de Deus. E uma das suas qualidades é o amor. Diácono Ronielson, nada você pode fazer para que Deus te ame mais, nada você pode fazer para que Ele te ame menos, porque Ele já resolveu te amar e te amar com amor eterno. Louvado seja o seu nome. E é por isso que Ele não abre mão de nenhuma de suas ovelhas. A razão? Porque Ele as ama. Porque Ele as ama. Essa é a motivação do porquê o evangelho é para todos, dos sertões às nações, mas esse evangelho precisa ser entendido e anunciado na sua plenitude. A origem da salvação, Deus. A origem do evangelho, Deus. A motivação, o amor de Deus. Tem como mensurar esse amor? Tem como mensurar esse amor? Eu pergunto a você, igreja amada de Deus. Mensurar não, mas ele se tornou tangível e palpável. Já chegaremos aí. Olhando para essa mini Bíblia, já dissemos de forma tão óbvia, mas é um óbvio que precisa ser entendido, porque eu não acho tão óbvio dizer que há salvação, e há salvação porque Deus, Ele é a origem. Esse óbvio não é tão óbvio assim, porque há salvação, porque Deus amou. E aí o terceiro ponto, em cima dessa mini Bíblia, nós temos aí, leia a Bíblia, porque Deus amou quem? Aí nós temos o objeto e a extensão do seu amor. Porque Deus amou. Amou quem, queridos? Amou quem? Ao mundo, querido, ao mundo. Eis aí o objeto do amor de Deus. Eis aí a sua extensão. É por isso que uma igreja reformada saudável, ela jamais cairá num protestantismo de gueto. Por isso que ela jamais dará lugar a sectarismo religioso. Ninguém consegue patentear o amor de Deus. Louvado seja Deus. Nada e ninguém irá patentear o evangelho de Deus. Nada e ninguém irá patentear o reino de Deus. Nada e ninguém irá patentear a salvação de Deus. Louvado seja Deus. E essa palavra é necessária, porque nós estamos vivendo um tempos difíceis nessa área também. Só está faltando alguns teólogos patentearem, ir ao cartório e dizer: só nós podemos falar sobre o amor de Deus.
porque apenas nós usufruímos do amor de Deus. Lê do engano. E aqui eu evoco Mateus capítulo 2, para ilustrar esta verdade. O objeto do amor, o mundo. A extensão, o mundo. E vamos mastigar um pouquinho isso. Mateus 2. Chegou a plenitude dos tempos, sobre a qual Paulo fala aos Gálatas. E vindo a plenitude dos tempos, o Kairos de Deus, o tempo de Deus, o tempo que Ele preparou provocando circunstâncias. Chegou o tempo da segunda pessoa da Santíssima Trindade tabernacular, armar sua tenda entre nós. Kairos de Deus. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas, está lá, 3 e 4. Aí você volta um pouquinho e vai para o Evangelho, Mateus 2. Está lá, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No colo, nos braços de uma mulher. Preste bem atenção, você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Quando Filipenses era referência para nós, e o que ele afirmou no passado não deixa de ser verdade hoje, porque ele está titubeando hoje. Ele escreveu o livro Jesus que eu nunca conheci. Preste bem atenção. É sobre isso também que ele fala. Imagine, aquele que disse, haja luz. O verbo de Deus estava lá, agora está nos braços de uma mulher, queridos. Você sabe o que é isso? Aquele que é o Todo-Poderoso, agora usufruindo uma certa fraqueza. Isso é paradoxal, isso é misterioso. Não cabe você explicar, apenas adorar. Porque estás assentado no trono e ao Cordeiro seja... Você sabe o que é isso? A segunda pessoa da Santíssima Trindade nos braços de uma criatura que Ele a trouxe à existência? Você consegue explicar esse mistério? Pois é, está lá. Mas a razão do porquê eu estou trazendo Mateus 2 aqui, esse texto narrativo, é porque os escribas, conhecedores da Torá, dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, a lei, eles não perceberam que o Messias estava ali. Que aquele prometido em Gênesis 3 estava ali agora diante deles, não perceberam. Os escribas não perceberam, os mestres da lei não perceberam. Quem, antes dos escribas e mestres da lei, quem teve a experiência de contemplar o Logo de Deus, o Verbo de Deus, aquele que estava em Gênesis dizendo haja luz? Você sabia que uma boa teologia bíblica nos ensina que aquele que estava dizendo haja luz era Jesus Cristo? Pois é, leia Gênesis 1 e 2 e leia João o Evangelho, o primeiro capítulo. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, fazendo referência a Jesus Cristo. Você entende o que é isso? A extensão, o objeto do amor, o mundo. A extensão do amor, o mundo. Mas é preciso que a gente entenda aqui quem Deus amou. A ideia aqui de mundo é cosmos. Calma, é cosmos, viu? Mas a ideia aqui de cosmos aqui não é, queridos, o mal. Não é a filosofia anti-Deus que ele amou. Ele amou uma humanidade caída. O mundo aqui aponta para uma humanidade caída, marcada pelo pecado, uma humanidade errando o alvo, uma humanidade em rebelião contra ele. É esse mundo que ele resolveu amar, e amar antes da fundação do mundo, cosmos, o mundo.
Esse mesmo Deus que ama esse mundo, Ele odeia o outro mundo. 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O mundo aqui é uma humanidade caída. Como é bom saber, ei, você só está aqui nesta noite porque Ele resolveu te amar. Ele resolveu nos amar, queridos. Ah, se soubéssemos, se usufruíssemos, se degustássemos com mais propriedade desse amor, nós não entraríamos em crise quando alguém nos deixasse de amar. Não entraríamos em crise quando o like não fosse dado. Não entraríamos em crise. É esse mundo. Por isso que é o evangelho para todos, dos sertões às nações. Porque Deus amou o mundo. Então o primeiro ponto, a origem da salvação, Deus. Por que Deus? A motivação da salvação, o amor incondicional de Deus. Porque Deus amou o objeto e a extensão, o mundo, o cosmos, a humanidade caída. Como é bom saber que Deus ama. E Ele quer mudar a rota da sua vida. Você não veio à existência para você mesmo. Deus trouxe você à existência para Ele. Pare de teimosia. Você existe para Deus. Não ouse recalcitrar contra os arguilhões do Senhor. E louvado seja o Senhor por esses arguilhões. Louvado seja o Senhor pelas esporas que Ele usa. Quantos homens e mulheres estão em teimosia? É Ele chamando, é Ele chamando, é Ele chamando, e a pessoa recalcitrando. E as esporas, numa linguagem mais do nosso, numa linguagem do nosso nordestinês. Quem sabe o que é espora aqui, por favor? Olha, menino, eu vi jovem aqui dizendo o que é mesmo. Não precisa, não vou citar o nome não. Você não é culpado. Quem já montou em cavalo aqui? O que é uma espora, guerreiro? Isso, para poder controlar o animal. Eu tenho até pena às vezes, né? Quem não sabe usar. Então Paulo estava ali, Deus, Paulo, venha. E Paulão, Paulo, vem. E as esporas. É o próprio Paulo que vai dizer diante do rei Agripa: ó rei, uma coisa eu sei, duro é recalcitrar contra os arguilhões do Altíssimo. Preste bem atenção. Ele te ama tanto que você jamais escapará desse amor. Você jamais escapará. Ele vai buscar você aonde você estiver. Louvado seja o Senhor. Por isso o evangelho para todos, dos sertões às nações. Deus quer buscar aqueles a quem Ele ama. Vamos, primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Aliás, sábado, uma equipe irá para a Casa Nova. Presbítero Eduardo, presbítero Clécio. Já fui informado pelo presbítero Eduardo, presbítero Humberto, presbítero Emerson. E vão fazer visita a pessoas que visitaram a igreja aqui e estão sedentas pela palavra. Olha aí, presbítero César, deixa Deus trabalhar, né, guerreiro? Chegou o cálice de Deus para a primeira igreja presbiteriana de Petrolina. O que vai surgir depois daí não sabemos. Uma coisa nós sabemos, Nanda, porque Deus amou o mundo. Primeiro, a origem da salvação, Deus. A motivação, o seu amor. O objeto e a extensão, o mundo, a humanidade caída. Mas aí a gente continua, não é? Texto novamente.
Esse é o famoso, tecnicamente falando, sermão textual. Quando do próprio texto ali limitado você extrai os pontos. Para quem deseja pregar, já está uma ilustração aí do que é um sermão textual. Mas não se perturbe agora não. Pregue o evangelho. Mesmo sem saber o que é sermão textual, o que é sermão expositivo, tecnicamente falando, o que é sermão biográfico, o que é sermão temático, dramático, monológico e outros mais. Vamos ler o texto, Leinha? O que é que diz o texto, Leinha? Novamente, do início. Na tela, sonoplastia. Isso. Novamente, para que eles se sintam amados. Sonoplastia. Porque são bênçãos mesmo, queridos. Como de fato são bênçãos, viu? Sou eu que os deixo perturbados, na verdade. O meu jeito acelerado de ser. E obrigado pela vossa paciência com o vosso pastor, que tem os pés de barro, mas aquele a quem ele serve tem os pés de bronze, Laís. Querido, o que me empolga é ele. Não dá, no outro não me empolga. Quem me empolga é Jesus Cristo. Citar o nome dele faz meu coração bater um pouco mais forte. Há um clima todo diferente que aquece o coração da gente. Há um clima todo diferente que aquece e mexe. Pois é. Há um clima diferente. O texto agora, Leinha, toda a igreja. Porque Deus amou, que deu seu filho. Agora observe, gente. Nós falamos da origem da salvação, Deus. A motivação da salvação, o seu amor incondicional. O objeto e a extensão da salvação, ou do amor, o mundo. E agora observem. Há pouco dissemos que é difícil mensurar esse amor. É difícil filosofar esse amor. E aqui não estamos anulando os filósofos. Leia os bons filósofos. Leia Aristóteles, leia Platão, o seu discípulo. Leia a Apologia de Sócrates, leia Santo Agostinho, leia a Cidade de Deus, Cidade dos Homens, Confissões, Solilóquios, livraços maravilhosos. Leiam os poetas, são dádivas de Deus. Nós temos poetisas aqui na igreja, não é, Raquel? Nós temos poetisas aqui na igreja. Falar em poetisa, tem outra poetisa aqui também na igreja, não é, Raquel? Que está chegando. Mas ninguém consegue, Sara. Eu já chamei você de Sarinha, não foi, Sara? A intimidade pastoral faz isso, né? Sara, Sarinha. Então, quando alguém deixa Sara de lado, chama Sarinha, note que a intimidade pastoral já avançou, não é? Carinhosamente falando. Ele não pode ser mensurado, mas ele pode ser sentido, percebido na pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo, intensidade, de tal maneira. E a tal maneira de Deus nos aponta para o quarto ponto, a provisão da salvação, Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e quando João ou Jesus diz de tal maneira, ele está chamando você a parar e perceber que essa tal maneira é Jesus Cristo. De tal maneira que ele deu aquele a quem ele ama de eternidade a eternidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu o seu Filho unigênito, único, de eternidade a eternidade, ele é Filho, Deus. De eternidade a eternidade, ele é Pai, Deus. De eternidade a eternidade, ele é o Espírito Santo, Deus. Três pessoas distintas, um só Deus. Explique. Eu não explico, eu só descrevo, porque ele se revelou assim. Louvado seja o seu nome. A provisão da salvação é uma pessoa. Eis aí o quarto ponto do sermão.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu quem para salvar? Jesus. Ele não deu Abraão para salvar. Ele não deu Pedro para salvar. Ele deu Jesus. Por isso, quando Jesus veio dar, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ao Pater, senão por mim. Louvado seja Cristo Jesus. Eis aí a provisão da salvação. Uma pessoa. Por isso, quando batemos na tecla aqui, que nós amamos a ortodoxia, a doutrina correta, mas não a idolatramos, porque a ortodoxia é para apontar para Ele, e não o contrário. Uma ortodoxia, uma doutrina correta, que não te leva a adorar, ela está levando a ser idólatra. A ortodoxia, a doutrina correta é para fazer com que mais e mais eu me apaixone pelo meu Deus, que eu tenha paixão pela sua glória. E aqui, para ninguém me censurar, paixão por Deus, glória, ora, eu estou montado nos ombros de Jonathan Edwards, os últimos dos puritanos, paixão pela glória de Deus. Deus não é contra a felicidade, Ele é contra você buscar a felicidade no lugar errado. Deus não é contra a beleza, Ele é contra você buscar a beleza no lugar errado. Deus fez você para ser feliz, Deus fez você para buscar o belo, mas a felicidade é Ele, o belo é Ele. Louvado seja o Senhor. E nós ficamos às vezes aí perdidos com as coisas tão menores. O problema não é que Ele não quer que você seja feliz, é que você está querendo ser feliz no lugar errado. A felicidade Ele não dá, é Ele. A beleza Ele não só dá, é Ele. Quem é a provisão da salvação, queridos? Uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso é o evangelho para todos. Mas aí a gente continua a leitura. Porque além da provisão da salvação, nós temos o que mais aí no texto? Leiam o texto completo, por favor. A origem da salvação, Deus. A motivação, o amor de Deus. Objeto de extensão, o mundo. A provisão, uma pessoa, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas agora nós temos algo mais aí. Leia o texto, por favor. Como usufruir dessa salvação? Como experimentar essa salvação? Vamos lá, queridos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. O deu aí, só o deu aí, você pode dar uma aula de cristologia. Só o deu aí envolve a sua encarnação. Só o deu aí envolve o seu estado de humilhação. Só o deu aí envolve o seu estado de exaltação. Só o deu aí envolve a sua ascensão. Só o deu aí envolve a sua parousia ou parousia. Ele voltará. O Deus aí envolve, queridos, o evangelho em sua plenitude. Mas ele vai além. Deu seu Filho unigênito para toda a igreja. Todo aquele que nele crê, não pereça. O meio com o qual se recebe essa salvação, o meio é a fé. É preciso crer. É aí onde calvinistas e arminianos se degladiam, se esmurram. E eu já estou numa fase humildemente para cima deles, porque eu amo o calvinismo, eu sou o calvinismo, mas Deus está acima do calvinismo. Deus está acima do arminianismo. Para que todo aquele que nele crê, é preciso crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A minha pergunta é, você tem tido essa fé? A fé é a mão vazia na área com a qual se recebe o presente. A fé é a mão vazia com a qual se recebe o presente, a salvação. Mas a maior bênção da salvação é o próprio Deus, Elaine. Eis aí o meio, mas o texto continua, queridos.
o texto continua. Vamos lá? Leia o texto comigo aí, por gentileza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos lá, queridos? Para que todo aquele não pereça. Primeira parte, não pereça. Então aqui nós temos mais um ponto, o sexto ponto. O livramento dessa salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. É o livramento da condenação eterna. Nós não estamos de brincadeira. Eu ouso dizer que as igrejas estão com medo hoje de falar de céu e do inferno. Porque até algumas igrejas verdadeiras transformaram o púlpito num balcão. E as ovelhas em consumidores. E o pastorado, com todo respeito a essa profissão que vou citar agora, a promotores de venda. A igreja não é um shopping, o púlpito não é um balcão, o evangelho não é um produto. A questão é céu ou inferno, e diz o texto, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você pereça, preste bem atenção. Deus não quer que você sofra a condenação eterna. Já não se prega mais sobre isso, porque não dá ibope. Não dá ibope. Então é melhor inflar o coração das pessoas. É melhor massagear o ego. Mas aí vamos ter uma multidão de gente com o ego inflado, com o ego massageado, indo para o inferno. Mas Deus não quer isso. A primeira igreja presbiteriana também não quer isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Eis aí o livramento da salvação. O livramento é a condenação eterna. Saber que naquele dia, por pura bondade dele, as nações reunidas diante dele, vai separar os cabritos dos bodes. Mateus 25. E ele vai dizer para aqueles que estiverem à sua direita: entrem, benditos do meu Pai. E vai olhar para aqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. E o nosso desejo como família da primeira igreja presbiteriana é que naquele dia você possa escutar: entre, bendito do meu Pai. Mas se você quer escutar naquele dia: entre, bendito do meu Pai, se está beijando os pés de Cristo, continue beijando. Se não está, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de beijar os pés do Rei. Hoje é o dia de levantar a bandeira branca. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Continua dizendo Jesus Cristo. Amado seu Fernando, o seu aí é de respeito, não é? Mas aí a gente prossegue lendo o texto, querido. Lá, leia novamente o texto. Já estamos chegando ao término do sermão. Bora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora o próximo ponto. Mas tenha, aqui é o destino da salvação. Eis aqui o destino do Evangelho. O destino daqueles e daquelas que são alcançados pelo Evangelho. Vida eterna. E vida eterna não tem a ver apenas com quantidade, mas com qualidade de vida. E só há qualidade de vida em Deus. Eternidade com qualidade de vida. E qualidade de vida é Deus. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Numa boa exegese, numa boa hermenêutica, o Senhor está pensando lá no texto sobre os falsos profetas. Nós que também, numa aplicação estendida, aplicamos ao diabo. Mas uma boa hermenêutica, uma boa exegese, quando ele diz o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ele está pensando nos falsos mestres. Mas a gente aplica também, estende ao diabo. Porque por trás o mestre do
das trevas é o diabo. Mas ele continua, 10:10. Isso quer que diz aí, Gi? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Conclua, igreja, para que tenham e vida com abundância. O destino do Evangelho, o destino da salvação é vida com Deus de eternidade a eternidade. Meus irmãos, prestem bem atenção. Vocês sabiam que uma boa teologia bíblica, você aprende que o primeiro jardim era um templo. Era um templo no qual Adão deveria ali adorar a Deus. E esse templo foi profanado. Por isso que Apocalipse 21:22 fala do segundo jardim, o templo eterno, queridos. Voltaremos para o jardim, não mais para o primeiro, mas para o jardim eterno. E de noite e de dia, coro com os serafins: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A teologia do templo é muito linda, queridos. Envolve o primeiro jardim e o jardim eterno para o qual estamos indo. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, como já diz o mestre, muito amado, referência para nós, Augusto Nicodemos, não acredite quando um pastor diz, para concluir, ou já estamos concluindo, e eu o chamo de mestre, porque graças a Deus é um mestre. Está lá na minha biblioteca, livros dele, que eu pesquiso para colocar, usar como substituto do meu sermão. Louvado seja Deus pela vida do reverendo Augusto Nicodemos. Louvado seja Deus pela vida do reverendo Hernandes Dias Lopes. Louvado seja Deus pela vida de Wisber. Louvado seja Deus pela vida de William Hendricks. Louvado seja Deus pela vida do reverendo Arival Casimiro. Louvado seja Deus pela vida do reverendo Jeremias Pereira. Não há pregador melhor e nem maior. O bom pregador é aquele a quem Deus usa. Louvado seja o Senhor. Então, queridos, de fato, agora concluindo, João 3,16 apresenta o Evangelho em sua plenitude. A origem, Deus. A motivação, seu amor. O objeto e a extensão, o mundo. A provisão, seu filho. O meio, a fé. O livramento, condenação eterna. E o destino, a vida eterna, vida com Deus. Como você reage a isso? Você que diz já ter sido alcançado pelo Evangelho, na hora de cantar, como você reage? Mais uma vez, uma experiência, Guilherme querido. E por isso, parabéns, Guilherme Edné, pelo trabalho de sábado. Com a vossa permissão, numa EBD, explicarei por que eu estou falando isso. Como você reage? Você está diante de uma mini Bíblia, que é a luz do Antigo Testamento, a luz do Novo, que é o contexto remoto, mas a luz do contexto imediato. Capítulo 3, do 1 ao 9. Capítulo 3, do 9 ao 13. Capítulo 3, do 14 ao 15, capítulo 3, do 17 ao 18, capítulo 3, 19 ao 21. Aí você lê: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você ler isso, e você já usufrui disso, como é que você reage? Fiquemos de pé, porque vamos reagir agora. Ele falou, apesar de nós mesmos, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, o Espírito Santo falou com você que já foi alcançado pelo Evangelho, mas também Ele falou com você que não foi ainda alcançado pelo Evangelho, mas Ele está aqui hoje te chamando. Vamos responder? Então vamos responder com um cântico, Ministério de Cântico, por favor. Enquanto adoramos com os nossos dízimos e as nossas ofertas, eu quero perguntar a você, como é que você encara essa mini Bíblia? Como é que você encara esse plano histórico redentivo que é apresentado numa síntese poderosa? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Como é que você lê um texto desse e aí você lê os textos dos evangelhos que descrevem Cristo no Calvário, dizendo, evocando o Salmo 110, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está sendo moído por causa dos teus pecados, dos meus pecados. Como é que você reage? Que importância você tem dado a isso? Que tipo de cristianismo você tem vivido diante de uma verdade linda dessa? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Por quê? Bem forte. Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. E para você sair daqui com o coração mais acelerado ainda, vamos que vamos, Deus é Deus e a igreja é dele.